Ring around the rosy pocket full of posies, ashes, ashes, we all fall down. Boa noite. Vamos abrir as portas do nosso sanatório. Noite de historinha para dormir. Os trotes universitários são, em sua maioria, uma imbecilidade sem tamanho. Deve ser algo similar aos rituais aborígenes para provar masculinidade. E a gente sabe que muitos deles terminaram até em morte. Isso sem falar na humilhação gratuita imposta ao outro. E essa imbecilidade não é exclusiva só aqui do Brasil, não. Nos Estados Unidos, a loucura para entrar em alguma fraternidade do campus faz com que os estudantes se submetam a qualquer tipo de tortura e humilhação. A historinha para dormir dessa noite fala sobre um trote de uma universidade americana. Isso de fato ocorreu e acabou se tornando uma lenda urbana, sendo até mostrada em filmes e séries. Em uma universidade do estado do Kansas, era a tradição que os alunos passassem pelo trote do espantalho. Era uma área com muitas plantações de milho, e isso era comum. Para serem aceitos pelas fraternidades que desejavam tanto entrar, os alunos teriam de passar por uma noite inteira de testes e depois ir para um milharal, que tinha fama de assombrado. Mas era bem pior que isso. Eles eram amarrados em uma estaca em cruz, de cabeça para baixo, e somente na manhã seguinte seriam tirados de lá pelos veteranos, e só assim estariam aptos para entrar para tal fraternidade. Eu nem preciso dizer que eles saíam de lá passando mal, com tontura, dor de cabeça, enjoo, e alguns chegavam a ser encontrados desmaiados. E estava na cara que um dia isso ainda ia dar uma caca muito grande. Por gerações essa tradição foi seguida, até que um dia a caca veio. O ano era 1986 e mais uma leva de calouros havia chegado à universidade. E era noite de trote. Antes, os estudantes participaram de uma festa com muita bebida. E perto da meia-noite, lotaram carros e caminhonetes, levando os calouros ao milharal. E depois de um certo ritual, um deles foi o escolhido para ser o espantalho da noite. E o tal milharal, se não era assombrado, pelo menos era muito sombrio. Passava uma impressão ruim, uma sensação de sufocamento. Era como se a qualquer momento alguma coisa fosse sair de algum canto e atacar. E aí, após uma rápida cerimônia, começou a segunda parte do trote, que seria amarrar o calouro à estaca. Normalmente não costumava ser demorado, mas naquela noite os alunos estavam bêbados demais. E um bom tempo se passou até vesti-lo com as roupas, amarrá-lo e levantar a estaca. Antes de colocarem o rapaz no alto, ainda encheram suas roupas com mais palha. E aí ele foi içado, em meio à plantação, claro, de cabeça para baixo. E todos foram embora. O menino passou a noite toda no milharal assombrado. Era 6 da manhã, quando os outros estudantes voltaram para buscá-lo. E ao longe já conseguiam ver aquela figura macabra em meio aos pés de milho. Ao se aproximarem, perceberam que ele estava muito quieto, pensaram que estava dormindo e tentaram acordá-lo, mas ele não se mexia. Assustados, desceram rapidamente a estaca e aí veio a surpresa. Ele estava morto. O que aconteceu é que, como noite passada estavam muito embriagados,
Eles não se deram conta de que colocaram palha demais dentro da camisa do espantalho. E como estava amarrado, sem poder se libertar e de cabeça para baixo, o garoto acabou sufocando. E aí, depois da burrada feita, o único jeito foi pedir socorro. Os estudantes chamaram a ambulância na esperança de ainda ser possível fazer algo, mas era mesmo muito tarde para isso. Os responsáveis pelo trote foram presos, mas no julgamento foram absolvidos. Só que foram expulsos da universidade e depois disso qualquer tipo de trote foi banido. Mas 5 anos depois, um grupo de veteranos decidiu reviver a tradição, mesmo que escondidos, e repetiam todo o ritual do espantalho. No milharal agora havia mesmo um espantalho, de verdade. E o calouro escolhido foi pendurado em uma estaca, a alguns metros só distante dele. E, da mesma maneira, o deixaram lá para passar a noite e se tornar digno de entrar para a fraternidade. Mas, para surpresa e espanto de todo mundo, mal o dia seguinte amanheceu e o calouro apareceu no dormitório, ainda vestido de espantalho, apavorado. E a primeira pergunta, claro, foi como ele tinha conseguido se soltar de uma estaca de 2 metros de altura, totalmente no escuro, sendo que tinha sido muito bem amarrado. Depois de recuperar as forças, ele começou a contar que, a certa hora, o milharal pareceu ficar ainda mais escuro do que já era. As nuvens cobriram a lua e todos os sons da noite tinham silenciado. Nem grilos, nem corvos, nem sapos, nenhum som. Até mesmo a brisa fraca que soprava tinha parado, de repente. Mas mesmo sem nenhum vento, ele começou a tremer. O ar tinha ficado gelado e parecia que já não estava mais sozinho. Pensou até que fossem os colegas escondidos para rirem do pavor que ele estava sentindo. Chamou por eles, xingou, mas não escutou nada. Só que alguém estava se aproximando, porque ele podia ouvir o som dos passos no mato seco e também as plantas sendo afastadas. Ainda sem enxergar muita coisa, percebeu que alguém estava balançando a estaca. Gritou, com medo de cair, mas foi colocado suavemente no chão, e seja lá quem fosse, o estava desamarrando. Nesse momento, as nuvens se afastaram da lua, e com a claridade veio o susto. Não era nenhum dos colegas da universidade, não era a polícia, e ninguém conhecido. Quem estava ali, bem diante dele, era um espantalho. E reparando melhor, era aquele mesmo espantalho que eles viram na noite passada. E era mesmo, porque a estaca onde ele estava preso estava vazia. Antes de fugir apavorado, uma voz que veio de dentro da mente do garoto disse: "Eu não vou permitir que mais ninguém passe pelo que eu passei." Hoje, o trote do espantalho está proibido em todo o estado do Kansas, sendo punido com cadeia para quem desobedecer. Semana que vem eu volto com mais uma historinha para dormir. Doutora Play, fechando as portas do sanatório. Boa noite.